Vamos a ver, vamos a conhecer um pouco a história de sua vida. Qual é seu nome? Maura Minerva Bendaño González, señor obispo. Cuente-me como era a sua vida antes de conhecer a este Deus vivo e começar a poner por obra sua palavra. Bueno, pues como usted lo estaba comentando, efectivamente yo soy abogada, titulada, tenía bastante trabajo, podría decirse que me iba bien, pero no. Realmente, a pesar de que tenía mucho trabajo, ganaba mis casos y todo, el dinero no me rendía. Entonces, yo, a diferencia de otros compañeros, no tenía una casa donde vivir, no tenía vehículo, tenía muchas deudas, llegué a tener hasta más de 300,000 pesos en deudas, no tenía dinero suficiente para mantener a mi hijo, que era lo que a mí me preocupaba. Entonces, tenía muchos problemas, caí en depresión, todo ese tipo de cosas, y a pesar de que tenía, le comento, la carrera y todo, no encontraba las oportunidades para salir adelante. Assim que, ademais de todos os problemas econômicos que tinha, não, espiritualmente você não estava bem, intimamente não estava bem, estava em um poço depressivo. Es correcto, así es. A pesar de todo, yo con tanta preocupación que tenía de que no me alcanzaba el dinero y tenía tantas deudas, a veces no podía dormir, tenía insomnio, incluso cuando en algunas ocasiones la situación se ponía muy complicada, pues llegué a ingerir bebidas alcohólicas, acudí en busca de brujos para que me leyeran cartas, me prometían que pues supuestamente mi vida iba a cambiar, pero la verdad era que no era así. Seguía yo con mis problemas y seguía sin que el dinero me rindiera para sacar adelante mis gastos. Assim que você buscou, tocou em puertas, lutou para sair adelante, pero não havia maneira de sair adelante. No, yo no encontraba la solución. Le digo, busqué de muchas formas, pero no, mi vida no cambiaba y fueron muchos años los que yo estuve así. Como foi que conheceu o Centro de Ajuda Universal? Pues en las noches que no podía dormir, lo vi en la televisión, pero no me animaba a ir. Entonces, poco tiempo después conocí a una vecina, la que le comenté mis problemas, y ella me llevó a un Centro de Ayuda Universal. E como foi? Chegando, como foi? Você chegou, entrou e a vida já cambiou de la noite à la manhã, não foi assim? No, sí se siente uno muy bien. La verdad, desde los primeros días uno empieza a sentir tranquilidad, empieza a sentir paz interior y empieza a conocer de la palabra de Dios. Yo en mi caso empecé con mis cadenas, con mis novenas, me torné diezmista, ya cuando fui entendiendo más la palabra de Dios. Me torné diezmista, porque a veces uno cree que nada más es decir creo en Dios, pero no sabe uno cómo utilizar su fe, que eso es lo importante. Entonces yo fui aprendiendo todo eso poco. Agora, por que você se tornou diezmista? Você tinha problemas econômicos, tinha deudas, não tinha dinheiro para comprar a casa, não, estava em uma dificuldade muito difícil. Por que tomou a decisão de tornar-se diezmista? Porque entendí que era parte de demostrarle a Dios mi fe. Você então creyó nesta palavra de Deus e isso um pacto, isso uma aliança, um compromisso com Deus de ser fiel em seus dízimos, en el poco que usted tenía, ¿verdad? Así es. Sí, obviamente pues no tenía mucho las primeras veces que yo acudí al centro de ayuda, pero lo poco que tenía empecé a tornarme diezmista. E a partir de aí, a vida começou a cambiar. Como foi? Bueno, ya como vi que poco a poco la vida sí me fue cambiando, espiritualmente estaba tranquila y además me empezó a llegar trabajo, mi vida económica empezó a cambiar a partir de que yo me torné diezmista poco a poco. Empecé a lograr objetivos primero laborales. ¿Por qué? Porque independientemente de que tenía yo asuntos, como le decía, el dinero no me rendía, entonces Dios me mandó algo más grande. Yo empecé a trabajar para empresas, ya no para personas particulares, que es donde también luego tenía problemas porque a veces no le pagan a uno, pero ya entonces empecé a trabajar para empresas. Dios me mandó ese trabajo y empecé a crecer económicamente. Entonces comenzó a salir adelante, começou a prosperar, já conseguiu trabalhos melhores, não? Pero hubo algo que usted hizo que foi, digamos assim, detonante para que su vida diera un giro total, ¿verdad? Así es, porque cuando yo llegué a la iglesia al poco empezó la campaña de Israel. Entonces yo empecé a entender de qué se trataba, el pastor también me orientó
y yo decidí jugármela toda en el altar. Entonces empecé también con mis campañas, empecé a hacer mis sacrificios, porque de ahí para acá no he dejado de participar en ninguna campaña de Israel. Gracias a Dios me ha prosperado, ahora yo tengo, fue cambiando mi situación, adquirí mi casa. Adquiriu sua casa, hoje você tem sua casa própria. Así es, bendito sea Dios, tengo una casa, bueno, 2 casas, ya me bendijo Dios con 2 casas a partir de la última campaña. Tengo mi coche del año. E como está a vida hoje? Mi vida está muy cambiada, pastor. Gracias a Dios tengo tranquilidad. Sobre todo tengo la alegría de que puedo sacar a mi hijo adelante, de que le puedo dar lo que él necesita, sobre todo sus estudios. Tengo trabajo, empresas que han llegado más de las que en un principio tenía, empresas grandes que me han dado trabajo, en las que yo he quedado en primer lugar en mi trabajo, y ha cambiado mucho mi vida espiritual. Yo me siento más tranquila, y me siento muy bendecida, muy feliz de pertenecer al centro de ayuda. Já duerme bem nas noites? Já não tem mais depressão? No, al contrario, ahora duermo más, pastor. Perdón, señor obispo. Levamos bem a hora. Así es. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Cambiou completamente a história de sua vida. Aí estão as imagens, não? Das conquistas que a senhora teve. Nova vida hoje. E que mensagem deixaria você a la gente aqui, aqueles que nos estão vendo, que palavra de fé daria você? Que hicieran lo mismo que yo, que no desconfíen, que pongan su vida en el altar, que hagan el mayor sacrificio, porque Dios nos responde. Créanme, de corazón yo se los digo, Dios nos escucha, solamente que a veces no sabemos cómo hacer que Él nos oiga, pero aquí nos están enseñando y debemos de ponerlo en práctica. Yo en todas las campañas he participado desde que llegué y voy a seguir participando y quiero ir por más. Vá por mais. Voy por más. Señor. Amém. Que Deus me la bendiga, senhora. Muitas graças. Que Deus la bendiga. Amém. Mire, preste atenção na coisa. A senhora falou, ela falou de lo que ela é isso, movida por sua fé. Ela sacrificou porque Deus puso esta fé no coração dela. Nadie lhe disse que tinha que ser isso. Alguém lhe disse, senhora, que tinha que ser isso? Alguém lhe disse que tinha que sacrificar A, B, C? Não, X, nada, não? Isso por sua fé, sua convicção. Ela compreendeu a importância do sacrifício, porque o sacrifício é o que chama a atenção de Deus para nossas vidas. Todos os heróis da fé do passado, todos os grandes homens de Deus conquistaram, cambiaram de vida através do sacrifício. Quando eles apresentaram a Deus seus sacrifícios, Deus se manifestou em suas vidas. E poderíamos aqui falar acerca de Abraão, que chegou ao ponto de levar seu próprio filho Isaac para que fora sacrificado. Primeiramente, ele deixou sua terra, sua parentela, a casa de seu padre, deixou tudo e se foi sem saber de onde ia, movido por la fé. E Deus lhe bendijo, Deus foi com ele, Deus lhe prosperou. E há muitos exemplos em la Bíblia: Abraão, Isaac, Jacob, José, Moisés que ele foi criado no palácio para que fora um rei, era um príncipe em Egipto, porque o povo era escravo, o povo estava na miséria total. Pero Moisés teve a bendição de ser criado no palácio por la hija de Faraó. A ele não lhe faltava nada, pero havia dentro de ele uma indignação ao ver a situação que seu povo, sua gente estava vivendo. Ele não aceitava que a gente fora tão humilhada, que a gente fora tão maltratada, golpeada, mientras que ele estava em uma boa condição. Ele se rebelou e teve também que sacrificar. Ele teve que rehusar chamar-se hijo de la hija de Faraó. Ele teve que negar
os tesouros de Egipto, as riquezas de Egipto, o conforto que tinha em Egipto, ele deu a espalda para tudo. Ele sacrificou tudo e se foi para o deserto. Porque quando a pessoa ela oferece a Deus um verdadeiro sacrifício, ela passa por el deserto, porque não é fácil. Ela passa por lutas, ela passa por dificuldades, pero são as lutas da fé. E Deus saca a pessoa do deserto. Deus prospera, Deus engrandece quando a pessoa é fiel. E por la fé, Moisés pudo sacar todo o povo da opressão, da esclavitud, sacou o povo de Egipto e saiu de Egipto com ouro, com prata, com muitas riquezas. Amém? Porque Deus teve que enviar plagas, 10 plagas a Egipto, para que Faraó aceitara liberar o povo, que o povo estava ali e dava muita ganância para os egípcios, eram escravos, não tinham direito a nada, não ganhavam nada, só trabalhavam e tinham algo para comer. O povo saiu de Egipto e Deus queria levar a seu povo à terra de Canaã, a terra que flui leite e mel, a terra de la abundância, uma terra onde eles nunca mais iam a comer o pão com escassez, onde nunca mais lhes faltaria absolutamente nada, porque é isso o que Deus quer para todos nós outros, é o que Deus quer para você, independente da situação que você esteja vivendo hoje, independente da condição que você se encontra hoje, Deus quer levá-lo a uma terra buena e ancha, a terra que flui leite e mel. Deus quer que você que está aqui, coma de lo melhor, que não haja escassez, que não haja carência, miséria em sua casa. Amém? Pero para que Deus pueda manifestar-se de maneira grande, poderosa em sua vida, é necessário que haja uma obediência à sua palavra, porque todas as promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência, à nossa fidelidade a Deus. Amém? Deus disse ao povo desta maneira: acontecerá que, se oyeres atentamente a voz do Senhor tu Deus, para guardar e poner por obra todos os mandamentos que eu te prescribo hoje, também o Senhor tu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está em Deuteronômio capítulo 28. Você pode encontrar em sua Bíblia, você pode abrir a Bíblia se você quer. Deuteronômio 28. Ele disse assim, preste atenção: acontecerá que, se oyeres atentamente a voz do Senhor tu Deus. Então verifique você que esta promessa é condicional. Acontecerá isso se oyeres, se obedeceres, se poneres por obra minha palavra. Amém? E aqui disse: para guardar e poner por obra todos os mandamentos que eu te prescribo hoje. Então, não é só ter conhecimento, não é só ter informação de Deus, não é só tampouco guardar a palavra de Deus,
é guardá-la em seu coração, em sua mente e ponerla por obra, obedecer-la. Amém? Compreende, sino? Esta é a clave. Se você quer prosperar em sua vida, se você quer conquistar coisas grandes em sua vida, se você quer repreender os espíritos malignos que atuam neste mundo para que não lhe hagam dano, para que não lhe atormentem, para que não lhes cause problemas, sofrimentos, fracassos, você necessita obedecer a palavra de Deus. Todos nós outros necessitamos obedecer a palavra de Deus. Me explico? Sim ou não? Não só vocês, não. Eu também. Porque nossa vida depende da obediência à palavra de Deus. Você pode ser um membro da igreja, você pode vir aqui todos os domingos, todos os dias, você pode acudir à igreja que você quer acudir. Se você não obedece à palavra de Deus, você vai viver uma vida de frustração, de fracassos, de penas, de problemas. Me explico? Sim ou não? Você pode ser uma pessoa muito estudiosa, assim, muito dedicada, ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, participar de cursos bíblicos, estudos bíblicos. Você pode fazer vários cursos aqui na igreja, tomar classes bíblicas, pero todos os conhecimentos não servirão de nada se não estão acompanhados da obediência, da prática à palavra de Deus. Amém? Me compreende você? Não vai servir de nada, não vai resolver nada, não vai cambiar nada. Por lo tanto, é importante que você compreenda que a clave está em la obediência. Você não depende de nada, você não depende de um pastor, de um sacerdote, de um obispo, de uma religião, uma igreja. Você não depende do governo, se o governo é bueno, se o governo é malo. Você não depende do dólar, se o dólar está alto, se o dólar está baixo, se a economia do país vai bem ou se a economia vai mal, porque há muita gente que cresce, que prospera, que conquista, quando a economia está mala também, porque uno depende de sua fé, de sua fidelidade a Deus, porque a bendição vem de la mano de Deus. Será que estou sendo claro? Me explico? Aqui disse: se atentamente ouveres a voz do Senhor tu Deus, para guardar e poner por obra todos os mandamentos que eu te prescribo hoje, o Senhor tu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e vendrão sobre ti todas estas bendições e te alcançarão. E ele recalca: se ouveres a voz do Senhor tu Deus. Amém? Bendito serás tu em la cidade e bendito tu en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cria de tus vacas e los rebanhos de suas ovelhas. Benditas serão tu canasta e tu arteza de amassar. Bendito serás em tu entrar e bendito em tu sair. Que é o que ele quer dizer aqui. Ele quer dizer que não importa o trabalho que você realize. Você pode trabalhar no campo, na cidade, você pode ser
um advogado, você pode ser um engenheiro, você pode ser uma pessoa que trabalha na limpeza, você pode ser um cocineiro, na cocineira, não importa. Não importa. Quando a pessoa ela tem a bendição de Deus em sua vida, todo lhe saldrá bem. Amém? Todo lhe saldrá bem. Lo que ela haga, lo que ela ponga na mano, vai prosperar, vai progressar. Amém? É difícil compreender isso? Ser sincero, é difícil. Bueno, quizás não seja difícil compreender, se é difícil praticar. Se é difícil praticar. Compreender, vocês compreendem, não? Pero muita gente não pratica. E por que não pratica então? Se você compreende, por que não põe por obra? Porque não há excusas. Porque minha situação é muito complicada. Não interessa a situação. Deus, em sua palavra, Ele habla sobre os dízimos. A senhora se tornou dízimista, aún tendo pouco, aún com deudas, aún com carências econômicas. Ela compreendeu a palavra de Deus, que disse para que uno haga prueba com Ele. Uno tem que provar a Deus com seus dízimos, suas ofrendas, para que Deus lhe abra as ventanas de los cielos e derrame bendição, hasta que sobreabunde em sua vida e repreenda ao espírito devorador. Para que você possa repreender o devorador, você tem que ser fiel em seus dízimos. Isso é muito importante. Não se trata de dinheiro, não é uma questão de dinheiro, não é isso. É uma questão de obediência, de fidelidade. Me compreende você? Fidelidade. Porque o dízimo é um pacto. O dízimo representa uma aliança que a pessoa hace com Deus. Amém? O dízimo é a aliança de uno com Deus. E quando temos esta aliança de fidelidade a Deus, Deus abre as ventanas de los cielos e derrama bendição hasta que sobreabunde. Por suposto, você tem que ser uma pessoa racional. Por suposto que não vai suceder de la noite à manhã. Tudo tem seu tempo. A senhora foi fiel, ela foi constante em la fé e ela foi saindo adelante, melhorou de trabalho, conseguiu outras empresas para dar de trabalho. Ela foi passo a passo, foi crescendo. Deus foi obrando, Deus foi bendecendo sua vida, hasta que ela pôde conquistar seu estúdio, ela pôde conquistar a casa, conquistou seu carro novo, a estabilidade econômica que ela queria, a paz interior. Sua vida deu um giro total e completo. Amém? Aqui disse, não? Que Deus vai bendecer a obra de suas manos. Amém? Deus promete bendecer toda a obra de suas manos. O Senhor promete derrotar a todos os inimigos que se levantem em sua contra. Está aqui. O Senhor derrotará a tus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho saldrão contra ti, e por 7 caminhos huirão de delante de ti. Aqui ele está mostrando que lutas vendrão, lutas, dificuldades vendrão. Você será fiel, você vai obedecer a palavra de Deus, você vai viver uma vida por la fé. Pero isso não significa que não venham lutas, que não venham tribulações, que não venham dificuldades. Amém? Em nenhum momento Deus está dizendo aqui que a partir do momento em que você obedeça a sua palavra, você já não vai ter lutas mais, você já não vai ter problemas, você já não vai ter dificuldades. É isso que está escrito? Não. O que ele disse aqui é glorioso, grandioso.
O que ele disse é que em todas as lutas que venham, ele nos dará a vitória. Amém? Amém? Compreende, sim ou não? Em todas as lutas, ele nos dará a vitória. O que ele disse, ele não disse aqui que nos inimigos não vendrão mais, que não vamos a ter mais inimigos. Não, vamos a seguir tendo inimigos. Sempre você vai ter alguém que ele tem envidia, que se levanta em sua contra, que intente pôr travas em seu caminho, intente perjudicar-lo. Sempre vamos a conviver com pessoas malas, pessoas envidiosas, pessoas que são usadas por el mal para intentar hacer-nos dano. Pero ele garantiza dar-nos a vitória. Me explico? Sim ou não? Está claro? O Senhor derrotará a tus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho saldrão contra ti, e por 7 caminhos huirão de delante de ti. Amém? Os inimigos, os problemas podem vir por um caminho, pero eles terão que huir por 7 caminhos. Amém? Me explico, sim? E sabe o que sucedeu? Aqueles que creyeram, aqueles que obedeceram a palavra de Deus, aqueles que foram fieles a Deus no deserto, conquistaram, tomaram possessão da terra prometida. Mire, isso tem um detalhe importante: a promessa de Deus era para quem? Para quem? Era para todos, todo o povo, todos os hebreus, todo o povo que saiu de Egipto. Amém? Era para todos. Pero por que então não foram todos os que tomaram possessão da terra prometida? Por que não foram todos que entraram na terra prometida? Por quê? Porque não creyeram, não sacrificaram, não obedeceram, foram incrédulos, deram lugar a dúvidas. Me explico? Sim, está claro? Los que creyeram, los que obedeceram, los que foram fieles conquistaram. Los que não creyeram, Deus não pôde fazer nada. Deus não pode fazer nada se a pessoa não crê, se a pessoa não obedece. Me explico? Assim como todas as promessas de Deus são para quem hoje? São para quem? São para o bispo Paulo? Para os pastores? Não? Para a senhora Maura? As promessas são para ela, é verdade? Não, são para todos. A promessa de Deus é para todos. Todos ustedes, todos. Amém? Todos. Me explico? É para você a promessa de Deus, para todos. Se você crê, se você obedece, você vai conquistar. Você vai cambiar de vida. Você vai conquistar as grandezas de Deus para a sua vida. Se você não crê, se você não obedece, sabe o que vai suceder? Sabe? Nada. Você pode vir à igreja todos os dias, de lunes a lunes, manhã, à tarde e noite. Você pode fazer sua cama aqui e dormir na igreja. A vida não vai cambiar. O pastor pode orar por você, o bispo pode orar, podemos pôr a mão em sua cabeça. Nada vai suceder se não há em você uma fé
sincera, verdadeira, se não há uma obediência à palavra de Deus. Eu lhe digo com toda honestidade, preste atenção, eu quero, você não sabe quantos eu quero que ustedes sejam bendecidos, que ustedes cambiem de vida, que ustedes prosperem, que ustedes sejam felizes em la vida sentimental, la vida familiar, em la saúde, em la economia, tenham uma vida próspera, amém? Eu quero que ustedes cheguem aqui à igreja e não haja lugar para estacionar mais com tantos coches, que todos tenham seu carro novo, não um carro velho, tem que ser 0 quilômetro, amém? 0 quilômetro, novo, já no mais 2015, 2016, amém? Sim ou não? Eu quero ter este problema aqui, não teremos lugar para estacionar, verdade? Sim ou não? Você não tem que andar de caminhão, você tem que andar com o seu carro próprio, amém? O bispo, eu não sei manejar, aprenda, então, tem que aprender, amém? Tem que aprender, você pode, isso que estamos falando, não é uma ilusão, não é uma utopia, isso é real, porque Deus é real, amém? Deus é real, Deus é grande, Deus é o Todo-Poderoso, e isso tem que acontecer em sua vida. Eu quero muito que você tenha sua casa própria, uma vida próspera, uma vida buena. Deus pode ser isso, se você é fiel à sua palavra, amém? Ele é o dono de todo ouro e toda prata, amém? És um Deus rico, amém? Me compreende? Ele quer dar-lhe a você muito, para que você também pode dar muito em sua casa também, amém? Pero ele jamais quebrantará suas leis, suas regras que foram estabelecidas em sua palavra. Se eu pudesse cambiar a vida de vocês, eu lo haria. Se poner a mão em sua cabeça, cambiar a sua vida, eu lo haria. Me compreende você? Eu lo haria. Mas não é isso. Isso não é suficiente. Não depende de mim. O que depende de mim é ensinar-lhes a palavra de Deus, é passar fé para vocês. Isso depende de mim. Pero há outra parte que depende de você, que é a prática, que é a obediência à palavra de Deus, amém? Há muita gente aqui que quizás está passando por uma situação tão difícil, tão crítica, economicamente falando, você não consegue ver-se dentro de seu auto, manejando o seu auto, você não consegue ver-se, você não consegue ver-se em sua casa própria. Use a imaginação, pense, você dentro de sua casa, confortável, sentado no sofá, com todas as comodidades, tranquilo, sem passar frio no inverno, porque há muita gente que passa frio. Quando caem estas chuvas fortes aí, não? Às vezes chove mais dentro que fora da casa da pessoa, sim, não? Verdade que sim? Eu me acordo em minha niñez que quando chovia muito na casa de meus padres, eles tinham que pôr cubos, poniam cubos em várias partes da casa para que não, a água caísse nos cubos e não inundara a casa. Pero Deus nos cambiou a vida, e como Deus nos cambiou a vida, Ele quer cambiar a sua vida também. Meu papá venia com uma escova e com o palo empurrava assim o teto assim para ajustar as terras, não, para ver se acomodava, para deixar de cair água.
E às vezes empeorava, caía mais. Aí tinha que pôr ali um cubo grande. Que problema. Muitas dificuldades, pero Deus cambiou. E como Deus nos cambiou, Deus quer cambiar a sua vida também. Porque não há nadie aqui que seja privilegiado, que haja sido destinado a vencer, que haja tenido suerte. Não é suerte, não. Eu obedeci. Nós outros hemos obedecido a palavra de Deus, nós hemos entregado a Deus, e Deus hizo o milagre. Não é porque somos buenos, não é porque somos melhores, não é porque fuimos predestinados, não. Nós outros hicimos nossa parte, e Deus hizo a parte dele. É sencillo. Amém? Compreende, sim ou não? Aquela gente incrédula, aquele povo incrédulo, deu voltas no deserto durante 40 anos. 40 anos. Hasta que pereceu aquela generação incrédula. E apenas seus filhos que creyeron, e Josué e Caleb, que pertencia àquela generação, eles puderam conquistar a terra prometida. Eles entraram na terra. Amém? Quando chegaram a Gilgal, Gilgal foi a primeira cidade depois que passaram o Jordão, antes de conquistar Jericó. Deus hizo um pacto, Deus hizo uma aliança com eles. Deus mandou que todos se circuncidaram. Todos os filhos de Israel que não se haviam circuncidado teriam que circuncidar-se. Isso era um símbolo da aliança. O dízimo é um símbolo da circuncisão que uno hace en el coração. Amém? Pela entrega que uno hace a Deus. Me explico? E aqui, o Senhor disse assim, está aqui em Deuteronômio, não, em Josué 5. Josué 5, versículo 6. Porque os hijos de Israel anduvieron por el deserto 40 anos, hasta que todos os homens de guerra que haviam salido de Egipto foram consumidos, porquanto não obedeceram a la voz del Senhor, por lo qual o Senhor les jurou que eu não lhes deixaria ver a terra de la qual o Senhor havia jurado a seus padres, que nos la daria, terra que flui leite e mel. A los hijos de ellos, que ele havia hecho suceder em seu lugar, Josué los circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não haviam sido circuncidados por el caminho. E quando acabaram de circuncidar a toda a gente, se quedaram no mesmo lugar e no campamento, hasta que sanaram. E o Senhor disse a Josué: hoy he quitado de vosotros el opróbio de Egipto, por lo qual o nome daquele lugar foi chamado Gilgal hasta hoy. E os hijos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa a los 14 dias del mês, por la tarde, em los llanos de Jericó. Al outro dia de la Páscoa comeram del fruto de la terra, los panes sem levadura, e no mesmo dia espigas novas tostadas, e o maná cessou. O dia seguinte, desde que começaram a comer do fruto da terra, e os hijos de Israel nunca mais tiveram maná, senão que comeram de los frutos da terra de Canaã aquele ano. Isso significa que, mientras eles estavam no deserto, eles comiam solo del maná e nada mais. Já não aguentavam mais maná, sabia? Imagina você comer pão todos os dias,
comer tortilha todos os dias, porque não tem outra coisa. Sim ou não? Chega uma hora que a pessoa já não aguenta mais comer isso, não? E eles viviam del mínimo, solo maná, 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 maná. Era a comida que eles tinham. Quando eles se circuncidaram e fizeram aliança com Deus, o maná cessou. Deixaram de viver del mínimo e passaram a viver da abundância. Passaram a comer os frutos da terra desde aquele dia. Amém? Houve abundância, me explico? Quando você haga um voto de tornar-se dízimista, e ser fiel não basta ser voto, você cumpra fielmente com Deus, você vai deixar de viver de mínimo, você vai deixar de viver de salário mínimo, de comer del mínimo, e haverá abundância em sua casa. Amém? Essa é a promessa de Deus, e esta palavra é verdadeira, e ela vai cumprir-se em sua vida, se você crer. Amém? Há muita gente que abre o refrigerador em sua casa e só tem água, não há nada, só água, não há nada. Pero você quando abra o refrigerador de sua casa, você não vai saber nem que vai escorrer para comer de tanta coisa que haverá nela. Amém? Quando você abre a despensa em sua casa, você vai escorrer que é o que como. A rancheira, que é o que como aqui. Não? Haverá tanta coisa, amém? Tanta abundância, como sucedeu com o povo. Porque nós outros somos hoje o povo de Deus. Amém? A história se repite. Me explico? Hoje somos o Israel de Deus. Hoje somos o Israel espiritual. E aquele que crê vai conquistar. Aquele que não crê, me gostaria imensamente poder ajudar, pero não posso, porque depende de sua fé, depende de sua decisão, de sua atitude hacia Deus. Amém? Amém? Eu quero ser uma oração por você que está disposto a ser um pacto de fidelidade a Deus. Não importa a condição que você tenha, você quer ser um pacto de fidelidade com Deus. Se você quer, ponga-se de pé que eu vou orar por você. Se você quer, se você crê, quer ser este pacto, cerre os olhos a hora. Se você quer, se você crê, Espírito Santo, em nome de Jesus, aqui estão estas pessoas, meu Senhor, dispostas a entregar-se, porque elas já estão hartas de problemas, de fracassos, de sofrimento, de carências. O povo está harto pela situação que está vivendo, porque há muita gente aqui, como o povo no deserto. Muita gente está no deserto. Muita gente está incrédula. Muita gente já não aguenta mais o maná. Já não aguenta mais comer tortilhas. Não aguenta mais. Puras tortilhas. Porque não há nada. Há carências. Há pessoas, ó Deus, que quizás ganham bem, têm um bom sueldo, sin embargo o dinheiro entra por uma das manos e sai por las duas, se esfuma, não alcança para pagar as deudas, os gastos de la casa, não alcança para a comida. Espírito Santo, mi Senhor, quita el opróbrio de tu pueblo, quita a vergüenza, a humillação, porque muita gente tem que estar pedindo prestado,
pide emprestado a companheiros de trabalho, pide emprestado à família. A família já nem lhe vê bem mais, a família já se aleja, porque já sabe que ele vai pedir emprestado. És uma situação vergonhosa, humilhante, que te lo próprio. Espírito Santo, meu Senhor, nós não estamos aqui empenhando nossa palavra, és tu palavra, meu Senhor, tu palavra, e tu palavra tem que cumprir sem a vida desta gente, todos, meu Senhor, não apenas em la vida de alguns, senão em la vida de todos, toda a gente. Ó Espírito Santo, prospera, Espírito Santo, engrandeça esta gente. Deus, eu quero que esta pessoa que hoje está andando de caminhão, de metro, que amanhã ela venga a tu casa com seu carro novo, 0 quilômetros, Senhor. Esta pessoa, ó Deus, que quizás vive de prestado, vive de mantenida, vive de arrimada, ela tem que ter a sua casa própria, uma vida bendecida, uma vida exitosa. Deus prospera, honra a fidelidade, prospera a vida deste povo, meu Senhor, prospera tu povo, em nome de Jesus, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.